Capítulo 47. Analisa a natureza. A natureza é o livro de Deus, escrito e mantido pelas suas sábias leis. Quem se afastar desses conceitos divinos sofre os contrastes da sua própria natureza. Há sempre rejeição onde não existe harmonia. Esquecer as coisas naturais é fechar os olhos diante dos caminhos a serem seguidos. O homem inteligente pesquisa na fonte geradora o comportamento das coisas e estuda com grande empenho a vida vegetal e animal para depois começar a compreender a sua própria vida, que se manifesta ante as suas necessidades, por misericórdia e bondade divina. O corpo humano tem grande analogia com o universo. As leis que regem um garantem o outro. As mãos que fizeram um estruturaram o outro com o mesmo amor e a mesma sabedoria. O complexo humano é, pois, um universo em miniatura. As primeiras lições escolares, quando os alunos atingissem certo discernimento, deveriam ser de biologia com todas as suas divisões, para que o ser humano pudesse compreender e respeitar o aparelho que lhe serve de aprendizado nas lides do mundo e lhe oferece oportunidade de avaliar suas próprias forças. A reencarnação é como que um prêmio entregue ao espírito para a sua evolução espiritual. E a segunda lição que deveria ser ministrada aos iniciantes do saber seria a função das leis espirituais que chegam ao nosso conhecimento como sendo leis morais. A criança deve participar deste empenho de Deus para a nossa felicidade. Elas são ensinadas, mas a assimilação melhor se dá através da visão do exemplo. O que os pais e professores fazem tem mais valor do que o que eles dizem. Quando um professor fala de determinado assunto aos seus alunos, deve, em seguida, testemunhá-lo através de um fato e, se possível, um fato da natureza. Esse deve ser o procedimento de todos os homens do saber. O grande tribuno, famoso por suas prédicas, nunca se esquece dos fenômenos naturais, porque a natureza é o exemplo do nosso Pai Celestial. Não percas teu tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando teus pensamentos e educando-os. Começa analisando tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia sua perfeita harmonia. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável para tal evento espiritual. Se ainda não podes compreender, junta-te aos mais velhos que já têm algumas experiências e aprende com eles nessa escola de luz, sempre à vista das criaturas de boa vontade. Podes constantemente investigar a própria vida. Investiga teu corpo e vê como ele obedece o teu comando. Torna a investigar e observa que ele está atento a outros comandos que não percebes. Aprofunda-te mais um pouco e verás que ele é um perfeito aparelho cósmico, com funções que escapam às sensibilidades humanas. E os outros corpos dos quais apenas ouves de quando em vez falar. Não esmoreças, começa pelo físico que chegarás a eles. E para o espírito, a caminhada é muito longa, mas conheceremos a verdade cada vez mais. Comentários do capítulo 47. Analisa a natureza. Juro que li esse capítulo 2 vezes e o consultei mais umas tantas para aqui tentar formular um comentário útil para este capítulo. Na verdade, tentando capturar o verdadeiro ensinamento nele contido. O meu entendimento é que tudo nesse mundo, por mais que lutemos contra uma ou outra força, seguirá sempre as leis divinas. O corpo humano foi criado pelo mesmo escultor que criou o universo, portanto suas leis também são aplicáveis. Por esse motivo, teremos que procurar entender a natureza do ser humano, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e prestar atenção às leis do universo também. Se conhecermos as leis que os regem e as seguirmos, teremos harmonia, não é mesmo? Algumas das leis divinas que são muito tratadas no Espiritismo são a lei da ação e reação, a lei do retorno, a lei do universo, etc. Então, se começarmos a avaliar nossas atitudes e suas consequências, teremos um aprendizado valiosíssimo para a nossa existência. Se comemos ou bebemos algo que nos fez mal, saberemos que aquilo deve ser evitado, pois nos faz mal, não é? O mesmo espiritualmente aplica-se da mesma forma.
E este conhecimento não poderá ser superficial, pois as coisas criadas por Deus são infinitamente complexas e serão desvendadas à medida que estivermos preparados para isso. Ele menciona também sobre outros corpos, e sabemos que temos os 7 corpos sutis, cada qual com uma função e que, inclusive, podem ser tratados para aliviar os males espirituais. Mas só poderemos ter contato com eles à medida que formos conhecendo melhor o básico, que é o corpo físico. Eu acredito que à medida que o ser humano for evoluindo espiritualmente, este começará a deixar os corpos mais densos e passará a utilizar os mais sutis para sua existência. Estes são mais leves, permitem mais agilidade na movimentação, não estão sujeitos aos males físicos que nos afetam hoje. Então, o autor nos clama para buscarmos o conhecimento de nós mesmos. Se isso não for possível sozinhos, que busquemos ajuda dos mais velhos, mas não cessemos a busca contínua. A jornada não é fácil, mas precisa ser trilhada e não podemos esquecer que, se não abrirmos os olhos para a realidade pela nossa vontade, Deus sempre terá os planos de contingência que fazem parte de suas leis para nos ajudar, dentre elas, a própria dor. Fiquem com a paz do Cristo.